Olá, galerinha do nono ano aí. Vamos fazer a gravação aí de trigonometria que falta falar com vocês, que é as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. E depois eu vou fazer um exemplo que vai ajudar vocês a resolver algumas questões de trigonometria. Inclusive no próximo domingo vai ter algumas questões da ETEC que pode cair em trigonometria também, nessas situações que eu vou falar com vocês, tá bom? Então a primeira figura que vocês estão vendo aí é um triângulo equilátero, certo? Se ele é um triângulo equilátero, então todos os três ângulos medem 60, inclusive esse ângulo aqui, tá? 60 graus, 60 graus, e aqui mede 60 graus. Como eu tracei aqui para dividir em dois, então cada ângulo aqui mede 30 graus. Eu peguei esse triângulo e cortei a metade, tá? Então aqui é um ângulo reto, mede 90 graus. Aqui mede 30 graus. Aqui mede 60 graus, tá? Vamos chamar aqui de medida L, tá? Então, se é um triângulo equilátero, todos os lados medem L. Então, esse lado aqui mede L, que nesse caso é a hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, L ao quadrado igual. Esse lado aqui vamos chamar de x, tá? Então, é igual a x ao quadrado, mais esse lado aqui é a metade, né? Porque dividir isso aqui ao meio. Então, a metade de L é L sobre 2. Então, L sobre 2 também elevado ao quadrado. L sobre 2 elevado ao quadrado é L ao quadrado, porque L vezes L é L ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Isolando o x ao quadrado, então eu vou subtrair L ao quadrado sobre 4 dos dois lados da igualdade. Então vai ficar x ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4 igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Aqui vai zerar, sobrou o x ao quadrado. 1L ao quadrado menos 1/4 de L ao quadrado sobre 4, né? Vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Para isolar o x, você vai colocar x igual a raiz quadrada dessa coisa, né? 3L ao quadrado sobre 4. Raiz quadrada de L ao quadrado vai dar L. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. E raiz de 3 continua a raiz de 3, porque não é resolvível, né? Então, no lugar desse x, eu vou colocar L ao quadrado, L raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vamos começar pelo seno de 30 graus. Pensando no ângulo de 30 graus, o cateto oposto é L sobre 2, o cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2, e a hipotenusa é, nos dos casos que a gente vai analisar, é L, tá? Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, neste caso, é L sobre 2, e hipotenusa é L. Toda fração fica em forma de divisão. Divisão de fração. Você copia a primeira fração, que é L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, então 1 vai para cima e o L vai para baixo. Tem dois L's em cima e embaixo, corta. Sobrou 1 em cima, sobrou 2 embaixo. Então, o valor de seno de 30 graus equivale a meio, 1 sobre 2. Ok? Vamos para o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. A hipotenusa é L. A diferença é que esse procedimento, o raiz de 3 vai acompanhar, tá? Então, vamos colocar aqui o mesmo procedimento na ponta de cima.
Então, vai cortar os L's. Esse 1 você pode tirar ele, porque tem o raiz de 3 também, né? Então, sobra o raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Vamos para a tangente. A tangente é o cateto oposto, que é L sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Copia a primeira fração, troca o dividido por vezes, inverte essa fração aqui. Então, o 2 vai para cima e o L raiz de 3 vai para baixo. Corta os dois L's, corta os dois 2. Como não sobrou nada, você coloca 1 e sobrou o raiz de 3 embaixo. Racionalizando isso aqui, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, e uma vez raiz de 3 dá raiz de 3. Então, a tangente de 30 graus equivale a raiz de 3 sobre 3. Lembrando uma coisa que a gente conversou, o seno de um é o cosseno do outro, certo? O cosseno de um é o seno do outro, e a tangente de um é a tangente inversa do outro. Então, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que é meio. O cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é a tangente inversa da tangente de 60 graus. Né? Inverter isso aqui, eu teria que racionalizar. Mas se eu inverter isso aqui, não precisa racionalizar nada. Vai ficar a raiz de 3 sobre 1. Esse 1 não tem sentido colocar ele ou não colocar ele. Então, a tangente de 60 graus é a raiz de 3. Tá? Então, nós já conseguimos calcular o seno, o cosseno e a tangente de dois ângulos notáveis, que é os ângulos de 30 e 60 graus. Vamos falar agora de mais um ângulo notável, que é o ângulo de 45 graus. Reparem que essa figura que vocês estão vendo aí é um quadrado, tá? Se é um quadrado, os quatro ângulos medem 90 graus. Se eu tracer essa diagonal no meio aqui, a metade de 90 graus é 45 graus. Então, se trata de um triângulo retângulo isósceles. Se é um triângulo retângulo isósceles, vamos chamar de L de novo aqui e aqui. O que a gente já conversou é que se um lado e o outro, que são os catetos, são iguais, a hipotenusa mede L raiz de 2. Nós já conversamos sobre isso, tá bom? Então, nesse caso, não importa você falar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, porque os dois vão medir L, certo? E a hipotenusa vai medir L raiz de 2. Então, ângulo de 45 graus, tanto o cateto oposto, tanto o cateto adjacente, vai medir L, né? E a hipotenusa vai medir L raiz de 2. Vamos começar pelo seno. Seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é L, hipotenusa é L raiz de 2. Corta, corta, não sobrou nada, se você coloca 1. E embaixo sobrou a raiz de 2. Racionalizando, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, vai dar raiz de 2 em cima e 2 embaixo. Tá? Então, o seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Tá? Porque o seno de um é o cosseno do outro, certo? Então, não precisa calcular o cosseno de 45 graus. A tangente de 45 graus é um cateto sobre o outro. Nesse caso, é o oposto sobre o adjacente. Mas os dois medem L. Quer dizer, então os dois medem o mesmo valor. E qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus vale 1. Para finalizar, a gente tem uma tabelinha aí que é feita em todos os livros didáticos do 9º ano. Faz uma tabelinha da seguinte forma. Aqui a gente escreve seno, aqui a gente escreve cosseno, aqui a gente escreve tangente, 30 graus, 45 graus,
60 graus. Seno de 30 graus é meio. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus é meio. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1. E tangente de 60 graus é raiz de 3. Tem uma musiquinha para ajudar a lembrar essa tabela aí de vocês. É muito fácil ela. Vou cantar aqui só para lembrar essa tabela para vocês. Tá? A música é assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de 3 sobre 3, tira 3, sobra 1. Tá bom? Aí você consegue lembrar rapidinho os valores dessa tabela. Tá bom? Para finalizar, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um desses triângulos que eu acabei de fazer. Pegar esse aqui, ó. Colocar ele de novo aí na tela. E fazer um exemplo com valores numéricos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar esse triângulo, vou colar aqui. Vou aumentar um pouquinho. Vamos supor que aqui meça meça 10 alguma coisa. Aqui é um triângulo retângulo. Aqui mede 30 graus. E aqui eu quero descobrir esse valor aqui, ó. Tá? O que que você vai fazer? Eu quero descobrir esse valor e esse valor aqui. Vou chamar de Y aqui. Tá? O que que você vai fazer? Você vai aplicar as razões trigonométricas para descobrir esse valor. Tá bom? Para facilitar essa situação que eu estou falando para vocês, nós vamos dar o valor aproximado da raiz de 3 como 1,7. Tá bom? Essa vai ser a observação que a gente vai usar para resolver essa questão. Então, para descobrir o valor de x, primeiro vamos analisar o ângulo de 30 graus, né? Em relação ao ângulo de 30 graus, o x é cateto oposto, o cateto adjacente é y e a hipotenusa é 10, certo? Então, vamos lá. Para calcular o valor de x, eu tenho o x, que é o cateto oposto, e eu tenho o 10, que é a hipotenusa. Qual das três razões trigonométricas trabalha cateto oposto e hipotenusa? Obviamente é o seno. Você coloca aqui seno, coloca 30 graus aqui, igual. Cateto oposto é x e hipotenusa é 10. Aí você vem nessa tabela e procura o valor do seno de 30 graus, que é meio. Então, no lugar do seno de 30 graus, você vai colocar meio. E aí, para isolar o x, quem está atrapalhando é o 10 está embaixo, eu vou colocar em cima o 10. Colocar em cima é multiplicar por 10. Se eu multiplico por 10 em cima, eu multiplico por 10. Se eu multiplico por 10 o x barra 10, eu multiplico por 10 o meio. Aqui corta, sobrou x. E meio vezes 10 dá 5. Por quê? Porque 1 vezes 10 dá 10, o 2 fica embaixo, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o valor de x é 5 nesta situação. Vamos descobrir o valor de y? Então, vamos esquecer de novo o x, tá? Vamos supor que eu não saiba o valor de x, tá? O y é cateto adjacente e o 10 é hipotenusa. Qual das três razões trigonométricas trabalha cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, você vai escrever aqui cosseno de 30 graus igual. Primeiro vai o cateto adjacente, que é y, e embaixo vai a hipotenusa, que é 10. Novamente, pela tabelinha que está aqui, ó, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, igual y
sobre 10. Quero isolar o y, vamos multiplicar os dois lados por 10. De um lado e do outro. Aqui corta, corta, sobrou o y. Raiz de 3 vezes 10 dá 10 raiz de 3. E o 2 embaixo. 10 dividido por 2 novamente é 5. Copia o raiz de 3. Foi dado no enunciado a raiz de 3, está aqui em cima, como 1,7. Então, vou trocar o raiz de 3 por 1,7. Então, vai ficar 5 vezes 1,7. E 5 vezes 1,7 dá 8,5. Então, esse é o valor de y, 8,5. Tá bom? Então, dei um exemplo aí para facilitar os cálculos de vocês com relação às razões trigonométricas. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima.